Fala, meus queridos, tudo bem? Vamos para mais uma aula e hoje a gente vai falar sobre óptica geométrica, tá? O que é essa parte da física que estuda como é que é o comportamento geométrico dos raios luminosos, em especial, tá? Da óptica. E como é que eles se comportam, o que é uma reflexão, o que é uma refração, o que é uma absorção. E o mais bacana da aula, a gente vai entender como é que as cores, como é que a gente enxerga as cores dos objetos, tá? Isso vai ser bem interessante e é bem bacana de se estudar, tá legal? Bom, antes da gente começar, né, a gente precisa definir os três meios, né, que a luz tem para se propagar, tá certo? São três meios diferentes. O primeiro deles é o meio transparente de propagação. O que é um meio de propagação transparente, professor? É aquele que deixa a luz passar totalmente, tá? A gente tem o segundo meio, que é um meio translúcido, tá? Qual que é o meio translúcido, professor? É aquele vidro que ele é meio fosco, você não consegue ver com clareza do outro lado, mas você vê alguma coisa, você vê vultos, você vê silhuetas e assim por diante, tá? E o terceiro meio de propagação que a gente tem, que é o meio de propagação opaco. O que é esse meio opaco? É como se fosse uma parede, tá? Essa parede que está atrás de mim, por exemplo, é um meio opaco. Por quê? Porque a luz não atravessa, tá certo? Em compensação, o vidro da minha janela, né? Vocês não estão vendo atrás aí da câmera, é um vidro transparente. Por quê? Porque se eu fechar o vidro ali, eu vejo claramente o que está do outro lado, com boa definição, não tem problema nenhum, tá certo? E o meio translúcido, que é aquele vidro meio fosco, aquela reflexão, né? Aquela luz que ela passa meio, passa e não passa, né? É o meio do caminho entre ser totalmente transparente e ser totalmente opaco. Legal? Bom, já a gente vai voltar para refinar um pouco mais esses conceitos, tá? Porque agora a gente vai falar dos tipos de reflexão. A gente vai falar dos dois tipos de reflexão. A gente vai falar da refração e da absorção, tá? Então, imagina comigo o seguinte, ó, o primeiro tipo de reflexão que a gente tem é a reflexão regular. Então imagina que aqui a gente tem um espelho, tá? Deixa eu trocar essa cor aqui. Aqui a gente tem um espelho, legal? Ou qualquer outra coisa, um vidro qualquer, um espelho, lá. E aí vem os raios de luz aqui. Vários raios de luz, pode ser do sol, pode ser de uma lâmpada, pode ser de uma lanterna, qualquer coisa, de uma vela, qualquer coisa. O que é uma reflexão regular? Quando esses raios eles batem nessa superfície refletora, que pode ser um espelho, e saem com o mesmo ângulo, tá, galera? Isso aqui é importante, tá? Então, se ele entrou aqui num ângulo θ, sei lá, 30, 40, 50, 90 graus, ele vai sair formando o mesmo ângulo, tá? Isso vale para todos, tá? Para todos os raios que incidem aqui, eles batem e saem com o mesmo ângulo, tá? De reflexão. Quando todos os raios batem e saem bonitinhos, com o mesmo ângulo de reflexão, todos eles, a gente diz que ocorreu uma reflexão do tipo regular, tá? Porque não tem problema nenhum, do jeito que bateu seguindo as leis da física, eles saíram, tá legal? E qual que é o segundo tipo, professor, de reflexão? É a reflexão que a gente chama de reflexão difusa, tá? O que é uma reflexão difusa? Imagina então agora que a gente tem o mesmo superfície refletora, a gente tem os raios de luz chegando, só que imagina três raios de luz aqui, ó, deixa eu fazer, né? Imagina três raios de luz aqui, um chega aqui, o outro chega bem do ladinho dele, tá? E vamos fazer mais um aqui, legal? Imagina que esse raio aqui que chegou, ele se reflete de maneira regular. Esse segundo, ele volta, né? Quase para a origem, ele volta de um jeito bem estranho. E esse terceiro, ele é refletido quase para baixo. Então você percebe aqui, ó, que os raios que chegaram com um certo ângulo nessa superfície, eles saíram com ângulos totalmente aleatórios, totalmente diferentes. Tá certo? O que isso gera, tá? Isso gera uma reflexão que a gente chama de reflexão difusa, tá? Ó, exemplo da reflexão regular, anterior, bonitinha, certinha. Quando você se olha no espelho, você se vê perfeitamente no espelho. Aquilo é um exemplo de reflexão regular. Agora, se o seu espelho estiver todo riscado, todo embaçado, todo sujo, todo esculhambado, você não vai se ver, né, com tanta nitidez. Por quê? Porque ali está acontecendo uma reflexão difusa, tá? É semelhante, ó, se você lembrar, é semelhante a você parar perto de uma água limpa, né, uma piscina, um rio, alguma coisa, e você perturbar essa água, fazer ondas nessa água e tentar ver a sua imagem ali. Você vai ver ela toda deformada, balançando, toda esquisita, porque ali está acontecendo reflexões difusas,
tá certo? Que é o contrário de um espelho, por exemplo, que você tem em casa, que quando você se olha na frente dele, você se vê, né, de maneira perfeita, do mesmo jeitinho que você é, né? E aí você usa para arrumar o cabelo, você usa para ver se você tá bonito e assim por diante. Legal? Então, reflexão regular, os raios batem e voltam, e isso possibilita uma imagem de reflexão 100%, tá? Nítida, perfeita, igual, fiel ao objeto original. E a reflexão difusa é quando os raios saem de maneira aleatória, tá? Isso pode acontecer por vários motivos. A superfície refletora ela é irregular, pode ser porque está sujo, pode ser porque está riscado, enfim, tá certo? E aí esses raios eles batem, eles saem com diferentes ângulos, tá? Desse anteparo refletor, desse espelho, e aí a gente não consegue se enxergar ou enxergar o objeto que está na frente de maneira nítida. Legal? Bom, então, entendido a reflexão difusa, tá? Agora vamos entender o que é uma refração, tá? Refração, meus queridos. Imagina aqui então, tá? A gente tem o mesmo espelho, tá bom? A gente tem 3 raios. Então aqui a gente tem o meio 1, vou colocar M1, e aqui um meio 2, M2, tá? Então imagina que isso aqui agora não é um espelho, ele é um vidro, tá? Porque agora os nossos raios de luz eles vão atravessar. Só que ao invés deles atravessarem e irem retinho, cada um na sua, bonitinho, eles vão atravessar e vão ser refratados. E o que é refratar, professor? É quando esses caras atravessam e eles são desviados, tá? Só que eles são desviados todos de maneira igual. Não é mais aleatório como é na reflexão difusa, tá? Então aqui a gente tem uma refração. Toda vez que eu mudo de meio, eu tô indo do ar para a água, da água para o ar, de um ar mais frio para um ar mais quente, tá? De um ar que tá limpo para um ar que tá sujo, de um ar para um gás, qualquer coisa assim que muda o meio de propagação, pessoal, ocorre refração, tá? Que é a mudança na direção da propagação. Percebe que esses raios, se fossem atravessar, se esse anteparo fosse um meio que fosse transparente completamente, esses raios de luz eles seguiriam em linha reta, tá? E isso não aconteceu aqui. Legal? Eles foram desviados. Então isso aqui é a refração. Bacana? E agora por último, né? E não menos importante, a nossa absorção. O que é absorção, professor? Bom, pensa comigo, se os raios bateram em algum lugar, eles não foram refletidos nem regularmente e nem difusamente. Se eles não foram refletidos e não foram refratados, se eles não atravessaram, se eles bateram e sumiram, né, por assim dizer, bateu ali e não foi para lugar nenhum, nem atravessou, nem voltou de maneira nenhuma. Então eles só podem ter sido absorvidos, tá? E o que é legal da absorção de raios luminosos? Raios, né, luz, são ondas, e ondas carregam energia, né? A gente já falou sobre isso. Então, se um objeto absorveu essa luz, essas ondas, absorveu essa energia, ele tem que fazer alguma coisa com ela, né? O que você imagina que os objetos que absorvem essa energia luminosa fazem, tá? Se você pensou aquecimento, parabéns, tá? Eles transformam a energia luminosa em energia térmica, tá? Eles aquecem. Legal? Agora, o que tudo isso tem a ver com as cores, professor? Bom, as cores, na verdade, o que tem a ver? Se você pensar, a luz, né, natural que a gente tem é a luz do sol. Tá? E ao contrário do que muita gente pensa, a luz do sol é uma luz branca. Professor, o senhor tem certeza disso? Tenho certeza absoluta. Se você quiser, pode pesquisar, ou você pode acreditar em mim e já vou te dar a explicação por quê. O que é você enxergar a cor de um objeto, tá? A gente pega esse canetão. Então, o que está acontecendo, né, com essa tampa aqui desse apontador, tá? Que tá cheio de lápis, mas não liga não. O que acontece com essa ponta verde aqui, tá? Pessoal, se não for verde, tá? Dá um desconto porque eu sou daltônico, tá beleza? Então pode ser, às vezes eu confundo, mas pra mim isso aqui é verde. Então, o que acontece com essa tampa desse apontador verde, tá legal? Chega a luz branca, e a luz branca, o que significa em termos de ondas, em termos de raios luminosos? Luz branca, pessoal, é a união de todos os espectros, de todas as cores, das 7 cores do arco-íris, quando elas se juntam, elas formam a luz branca. Essa luz ela vem do sol, tá? Vem todas as cores do sol na forma de luz branca. Quando essa luz bate, né, quando ela chega aqui nessa tampa de apontador, que é verde, o que acontece? Chega 7 cores, inclusive a verde, né? 6 cores são absorvidas por essa tampa. E uma delas só é refletida de volta para todas as direções.
qual que você chutaria que é refletida? Exatamente a cor verde, tá? E é por isso que a gente enxerga esse apontador verde, porque a luz bate nele, tá? A luz branca que tem a cor verde nela, e o verde não é absorvido, ele é refletido e ele chega até os meus olhos, aos seus olhos aí, e você enxerga a cor verde porque ele só refletiu a onda com frequência correspondente à cor verde. Legal? A mesma coisa para um objeto azul, tá? Se você vê um objeto azul, significa que chegou luz branca nele, tá? Todas as cores, ele absorveu todas e refletiu só o azul de volta. E esse azul é a cor que todo mundo vê os objetos, tá? Aqui eu vejo que você vê, tá? Aliás, se você generalizar essa ideia, você pode perceber que o pressuposto básico, né? Qual que é o requisito para você ver algo? Não precisa nem ser cor, para você ver algo é que tenha luz chegando nesse objeto, batendo nele, refletindo e voltando até você, tá certo? Então, se a gente olha para esse lápis, eu só consigo ver esse lápis independente da cor dele, tá? Eu só consigo ver que é um lápis, que ele tá aqui, porque tem luz batendo nele e refletindo, e alguns desses raios chegam até os meus olhos, tá? E aí eu vejo, olha, esse lápis, vejo a cor dele, porque ele refletiu a cor, né? Ou duas ondas que se juntam, formam uma terceira cor, e assim sucessivamente. Legal? Então, o branco, né, é quando eu tenho todas as cores, tá? Então, quando a gente olha, por exemplo, uma folha branca, o que significa? Tá chegando luz branca aqui e todas as 7, né, 7 cores, a luz branca inteira tá sendo refletida. Essa cor aqui, essa folha branca, ela não tá absorvendo nada de onda luminosa, tá? E aí eu vejo que ela é branca, porque se ela reflete todas, que cor que é a junção de todas as ondas luminosas, de todas as cores do espectro? É branco, tá certo? Automaticamente, tá? Se algum objeto absorver, deixa eu pegar aqui, se algum objeto absorver, tá? Todas essas ondas, não tem nenhum objeto completamente preto aqui para te mostrar agora, mas, né, vou falar. Se algum objeto absorver essas 7 cores, tá? Ele não refletir nenhuma, adivinha que cor que você vê esse objeto? Preto, tá certo? Então, branco, quando você vê um objeto branco é porque ele está refletindo todas as cores que estão chegando nele. E quando você vê um objeto preto é porque ele está absorvendo todas as cores que estão chegando nele, tá? E aí, se ele for azul, ele está refletindo azul, se ele for amarelo, ele está refletindo amarelo, se ele for verde, ele está refletindo verde, violeta, ele está refletindo violeta, e aí você brinca aí, tá? Olha a sua volta, onde você está vendo esse vídeo agora, e vê, né, o mundo à sua volta com essa óptica, ó, trocadilho, legal? Então, vamos fazer algumas questões, já que a gente entendeu agora. Vou pegar o PDF aqui. Né? Questão número 1. Tá? Instituto Federal do Ceará. Considere as seguintes afirmativas. Primeira afirmação. Os meios transparentes, são meios de propagação, tá? Vamos lembrar, são 3. Transparentes, translúcidos e opacos, tá? Os meios transparentes são meios em que a luz os percorre em trajetórias bem definidas. Sim, ou seja, a luz passa por esses meios regularmente. Legal, show de bola, certíssimo. 2, né, vamos marcar aqui que esse aqui tá certo. Opa, vou marcar que esse aqui tá certo. 2, nos meios translúcidos, a luz não se propaga. Opa, já começou mal, né? Nos meios translúcidos, pessoal, a luz se propaga. Ela não se propaga tão bem quanto nos transparentes, mas ela se propaga sim, tá? De maneira meio irregular, tá? Então, não vamos nem continuar nessa segunda afirmação, já está errado nesse primeiro ponto. Terceira afirmação. Nos meios opacos, a luz não passa por eles com tanta facilidade como nos meios transparentes. Opa! Nos meios opacos, a luz não passa com tanta facilidade? Peraí, nos meios opacos, a luz não passa nem com pouca, nem com muita facilidade. Ela não passa nada, tá certo? É uma parede, imagina uma parede, tá? Um pedaço de madeira, tá? Uma placa de ferro, você não vê do outro lado. Por quê? Porque aquilo ali é um meio opaco, tá certo? Então essa terceira afirmação também tá falsa, tá? Primeira afirmação só verdadeira, é verdadeiro, são apenas afirmação 1, letra A. Legal? Vamos fazer mais uma? Questão 2, sobre cores agora, essa é legal. Uma bandeira do Brasil que se encontra em uma sala escura é iluminada com luz monocromática de cor azul. Opa! Essa aqui é legal. As cores apresentadas pelo retângulo, pelo losango, pelas letras da faixa central e pelo círculo são respectivamente. Opa, olha só que legal, pessoal. Essa é uma questão legal. Por quê? Bom, se para eu ver um objeto azul,
eu tenho que iluminar, eu tenho que fazer luz azul chegar nele para que ele reflita essa luz azul e eu veja que ele é azul. Imagina o que acontece com o objeto azul se eu não deixar chegar luz azul nele, se eu deixar chegar, sei lá, luz vermelha. O que esse objeto que é azul faz com a onda de cor vermelha? Ele reflete? Não, porque ele é azul, ele vai absorver. E aí você lembra, agora eu te falei, um objeto que absorve toda a luz que chega nele, de que cor que ele é? Preto. Então sim, meu caro, se você pegar um objeto azul e iluminar ele com luz, qualquer cor que não seja azul, ele vai absorver e quando você olhar para ele, ele vai aparecer preto. Legal? Tudo bem? Agora, um objeto branco, tá? Um objeto branco é aquele que reflete todas. Se você iluminar ele só com luz vermelha, você vai ver ele vermelho, porque ele reflete o vermelho. Se você iluminar ele com luz verde, você vai ver ele verde, porque ele reflete o verde, né? Ele reflete todas. Legal? E o preto você pode iluminar com azul, com vermelho, com todas, com o que você quiser, que ele vai absorver todas, né? Essa propriedade dele, e ele vai ser preto sempre, tá legal? Vamos lá, PDF? Então, ó. Então, a bandeira do Brasil, o cara tá iluminando ele com cor azul, tá? Isso é importante. Então, ele quer saber o retângulo, o losango, as letras da faixa central e o círculo. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos aqui pro nosso quadro que eu desenhei, tá? Uma bandeirinha pra gente, tá? Não é modelo pra ninguém, mas serve, né? Aqui pra nossa aula. Bom, a gente sabe que o retângulo é verde, tá? Que o losango é amarelo, que o círculo é azul e que a faixa de letras lá dentro é branco, tá? Então eu estou iluminando aqui de fora esse objeto com luz azul. Legal? Bom, se eu estou iluminando com luz azul, quando essa luz azul bater aqui nesse retângulo que é verde, o que o objeto verde faz com a luz azul? Ele absorve ou ele reflete? Ele absorve, tá? E se ele absorve a luz azul, ele vai ficar preto. Legal? Bom, vamos indo para dentro, vamos pegando os outros. No losango, tá, pessoal, que a princípio é amarelo. Se eu jogar luz azul aqui, tá, o amarelo vai absorver o azul. Então ele também vai ficar preto. Legal? Agora o círculo que é azul, ó que legal. Se eu jogar luz azul nele, não vai mudar nada, tá? A diferença é que ele não teve que absorver todas as outras cores. Ele está refletindo só o azul, porque só chegou o azul nele. Se chegasse às 7, ele ia absorver 6, refletiu o azul da mesma maneira. Então ele continua azul. Bacana? E o objeto branco, que é aquele que reflete todas? Se ele refletir todas, ele é branco. Só que eu estou jogando só azul, então ele está refletindo azul. E isso é, se ele reflete azul, eu vou enxergar ele azul. Legal? Então ficou preto, preto, azul, azul. Vamos ver se é essa ordem? Deixa eu olhar aqui para o nosso PDF para ver se é essa ordem que a gente tem, tá? Eu quero retângulo, losango, faixa central e círculo. Então olha só. Retângulo, preto, losango, preto, faixa central, azul e círculo, azul. Preto, preto, azul, azul. Legal? Essa é a ordem. Por quê, pessoal? Por que a ordem? Porque ele pediu respectivamente, certo? Então, letra B, preto, preto, azul, azul. O retângulo fica preto, o losango fica preto, as letras da faixa central, que são brancas, se eu jogar só azul, ele reflete, então ele fica azul, e o círculo, que já era azul, continua sendo azul. Então a gente fica com a letra B. Legal essa questão, né? Vamos para mais uma? Questão 3. O camaleão é um animal que possui capacidade mimética. Pode trocar a coloração de sua pele para reproduzir a cor a cor da superfície com a qual está em contato. Do ponto de vista do comportamento de ondas eletromagnéticas, a pele do camaleão tem a propriedade de... Letra A. Gerar ondas com todas as frequências desejadas pelo animal? Não, pessoal. O camaleão não gera onda eletromagnética, né? Ele não é um transmissor, não é uma antena, tá? E pelo contrário, né? Para você ver a cor de um objeto, ele não precisa produzir aquela cor. Ele basta que ele reflita aquela cor, tá? Então, letra B. O camaleão tem a propriedade de mudar suas propriedades de absorção e reflexão, das ondas. Sim, né? E essa é uma ótima alternativa. Por quê? Porque se ele mudar a característica de cor que ele absorve e qual que ele reflete, ele fica de outra cor. Por quê? Se uma hora ele está absorvendo todas, refletindo azul, você vê ele azul. Se ele mudar e começar a absorver azul e refletir verde, você vai ver ele verde. Tá certo? E é exatamente isso que o camaleão faz, né? Então a gente fica com a alternativa letra B também. Bacana? Meus queridos, bom, espero que vocês tenham gostado, tá?
pensa bem, rever a aula, rever esses conceitos. Se quiser mais questões, dá um alô que eu te mando, tá bom? Se cuidem e até uma próxima aula, tá bom? Beijão e até mais.